Olá, hoje é quinta-feira, dia 7 de abril de 2022 e nós estamos aqui uma vez mais para fazermos um breve estudo sobre a leitura da Bíblia. Nós temos falado aqui de maneira recorrente, de maneira constante, que estamos num desafio em Lagoinha Castelo, em Lagoinha Toronto, de lermos a Bíblia juntos, lermos a Escritura juntos. E o desafio posto foi que começássemos pelo livro de Mateus. Estamos hoje fazendo a leitura de Mateus, estamos no nosso 25º dia, portanto estamos fazendo a leitura de Mateus capítulo 25. Eu também tenho estimulado vocês aí na igreja a comprarem a Bíblia 365. Ela traz um estudo do Velho Testamento, um texto do Velho Testamento, um texto do Novo Testamento, um texto de Salmos, um texto de Provérbios e nos ajuda na construção de uma disciplina de leitura da Bíblia. Tem um teólogo, um estudioso da Bíblia também muito bacana, chamado Victor Fontana, que faz um pequeno estudo, assim como a gente faz aqui para o livro de Mateus, ele faz para um dos trechos da Bíblia 365. Foi de lá, inclusive, que nós tiramos a ideia de fazer esses estudos aqui e de estimular-nos, de nos estimular a fazer a leitura da Escritura. Então, a ideia é tentar fazer com que esses pequenos estudos possam nos impulsionar a pegar o texto, ler o texto e compreendê-lo. Hoje nós vamos ler um texto clássico que está em Mateus 25, do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim: O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes levaram óleo e vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Nós havíamos discutido e tratado ontem o versículo de Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. E novamente aqui em Mateus 25, Jesus tem uma continuidade desse discurso sobre a necessidade de estar preparado para a parúzia, a necessidade de estar preparado para a sua vinda. E aí ele vai usar uma comparação de um casamento. Num casamento judaico, geralmente o noivo sai de casa com alguns amigos íntimos para ir para a casa da noiva. E ele vai para a casa da noiva com esses amigos e ali vão acontecer várias cerimônias seguidas de uma procissão através da rua. E depois, ao cair da noite, vão para a casa dele novamente. Então ele vai para a casa da noiva, faz uma série de celebrações. De lá, eles vão numa procissão até a casa do noivo, onde vai acontecer o restante da festa, o restante da celebração do casamento. E é interessante que no Velho Testamento, Yahvé se compara como noivo, né? Deus se compara como noivo diversas vezes. No livro do Carson, do Donald Carson, que eu tenho usado aqui, de A. Carson, eu tenho volta e meia, faço menção aqui, ele diz o seguinte: a ideia do Messias como noivo deriva-se de passagens do Antigo Testamento, como Isaías 54, de 4 a 6, Isaías 62, de 4 a 5, Ezequiel 16, de 7 a 34, Oséias 2, 19. Nelas Yahvé é retratado como marido do seu povo. Então, aqui a parábola faz sentido para os ouvintes. Eles sabem, o contexto da história faz sentido para eles, é significativo para eles.
E o fato das noivas dormirem, das virgens dormirem, melhor dizendo, ou delas serem virgens, não tem nenhum significado alegórico na parábola. Isso não tem relevância essencial. A relevância da parábola é o estar preparado. É como a gente discutiu ontem, é o quanto a gente tem a expectativa e se mantém alinhado à vontade de Deus para a vinda de Cristo. E no versículo 3 diz assim: as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito: o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. No livro do Carson há um trecho que me chamou bastante atenção, que ele diz que o óleo é como se fosse a graça. A graça que pode nos santificar e a graça que pode nos governar e nos levar até Cristo. E as noivas prudentes têm o seu estoque da graça. Têm a plena compreensão de que elas precisam da graça. Têm a plena compreensão de que elas precisam de Cristo dia após dia, a santificando. E as imprudentes são como aquelas pessoas que não têm o estoque, entre aspas, da graça. Porque não acreditam que precisam dessa graça de maneira contínua. Não acreditam que precisam dessa graça no seu dia a dia de maneira recorrente. Por isso a sua lâmpada se apaga. E é muito, muito pertinente observar no versículo 7, 8 melhor dizendo, diz assim: as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. A preparação para a vinda de Cristo não pode ser compartilhada nem transferida. A preparação para a vinda de Cristo é particular, é individual. Eu não posso fazer por aqueles que eu amo, eu não posso fazer por aqueles que me são queridos, eu não posso fazer para aqueles que são importantes para mim. A preparação para a vinda só pode ser feita para mim mesmo. E a advertência da parábola é clara: estejam preparados, vigiem. Essa é a advertência da parábola. A advertência da parábola é: você precisa do estoque da graça contínuo na sua vida. O estoque da graça que reconhece que você tem uma pecaminosidade latente. O Elben Lenceser, eu já falei isso aqui em outro estudo, não me lembro quando, que era o editor-chefe da revista Ultimato. Ele sempre dizia que nas suas orações ele confessava não somente os pecados que ele havia cometido, mas ele confessava a sua pecaminosidade latente, o desejo contínuo do coração dele de pecar porque é um coração mau. Isso é estar com o estoque da graça sempre aceso, o estoque da graça sempre vigente, dizendo que nós precisamos dele dia após dia, continuamente. E a gente não sabe a hora nem o momento. A gente não sabe o momento que vai, a gente não sabe a hora que vai, por isso a gente precisa do óleo, que é a graça dele de maneira recorrente sobre as nossas vidas, abrindo os olhos do nosso entendimento, abrindo os olhos do nosso coração e nos dando a convicção de que nós precisamos dele. Estejamos preparados. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira. Amanhã nós nos vemos ou falamos novamente. Deus abençoe.